Estamos na era da inclusão. E nós vamos falar aqui da parte de Deus. Deus é inclusivo? Se eu fosse responder só sim ou não, eu responderia sim. Mas temos que explicar esse sim. Eu vou pegar apenas um texto da Bíblia para nós entendermos o assunto. Existem muitos textos. Vou pegar só um, porque sabe aquela história, menos é mais? Eu prefiro pegar um e comentar bastante sobre ele do que pegar vários textos e não ter tempo de comunicar o que cada um diz, ok? Então eu vou pegar a história do Êxodo. Israel estava no Egito, totalmente perdidos espiritualmente. Estavam vários deles envolvidos com a idolatria do Egito, envolvido com as ideias erradas, pagãs do Egito, e fazendo muitas coisas que, aos olhos de Deus, eram realmente desagradáveis. Eles ficaram escravos por mais de 400 anos. Então, aquela tradição de Israel e os mandamentos de Deus, tudo foi esquecido, quase tudo foi esquecido e deixado para trás. Agora, Deus queria tirá-los dessa situação para levá-los para a terra prometida, para Canaã. Mas entre o Egito, que simboliza o pecado, e Canaã, que simboliza a terra futura, a terra prometida por Deus, a Canaã celestial, entre esses dois lugares havia o deserto. E no deserto as pessoas seriam provadas. O próprio Deus falou: eu vou prová-los para ver se eles andam nos meus mandamentos. Então, quando o povo começou a ser provado, e a inclusão do Êxodo, aparentemente para eles não seria a inclusão na nova terra, então alguns começaram a se decepcionar com Deus e a reclamar, e reclamavam muito. Vocês podem ler Salmo 105, que mostra o que Deus fez por eles, e o Salmo 106, qual foi a resposta deles para com Deus. Leia esses dois salmos com muita atenção. Então, essa inclusão no Êxodo, o Êxodo quer dizer a saída, né? A saída do Egito não era a inclusão para Canaã celestial, desculpa, para Canaã terrestre, a terra prometida. Eles teriam que ser transformados no deserto para poder entrar na terra prometida. Infelizmente, a maioria esmagadora não aceitou o desafio. De acordo com a palavra de Deus, aproximadamente 600 mil pessoas saíram do Egito, apenas 2 daquela geração entraram na Terra Prometida. Deus é inclusivo? Não. Deus, ele oferece a salvação para todo mundo. Para todo mundo. Salvação do quê? Isso que é importante. Nós falamos muito aqui no canal. Você já deve saber. Salvação do pecado. Salvação daquilo que destrói. O pecado é tudo que é contrário ao caráter de Deus. Os 10 mandamentos, pouca gente sabe disso, mas eles são a expressão do caráter de Deus. Se você olha só, rapidamente, como muitos fazem, né? Não terás outros deuses. Entendi. Não farei mais de escultura. Tá bom. Não blasfemar. Não é assim. Cada mandamento tem um aspecto muito profundo. Não é só questão de uma lei, é questão de intimidade com Deus, é questão de penetrar nos conselhos divinos. Então, isso tudo é muito profundo, a lei de Deus é muito profunda porque ela espelha o caráter dele. Algumas pessoas que dizem, grandes teólogos, né, eles se apegam, lógico, infelizmente, apenas naquilo que desejam. Então eles dizem assim: a lei foi dada lá no Sinai. A lei sempre existiu porque ela expressa o caráter de Deus.
E o caráter de Deus não teve um começo, porque Deus não teve um começo. Então, quando nós falamos em inclusão, nós não podemos incluir aquilo que Deus não inclui. Deus não inclui o pecado, Deus não inclui a destruição nas suas promessas. Jesus falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Depois ele fala: aprendei de mim, não é? Quando as pessoas iam a Cristo para receber cura, elas tinham noção do problema delas, elas consideravam o problema delas um problema sério, e realmente era. Quando um cego ia a Jesus, não havia inclusão. Ah, os cegos seguem a Cristo. Não, eles eram curados. Quando o surdo ia a Jesus, ele não vai, vou fazer a inclusão agora do surdo. Vai ter surdos entre nós. Não, Jesus curava. Quando o manco ia lá para Cristo, você vai me seguir aí mancando. Não, Jesus curava. Não era incluir o pecado, ou no caso, o resultado do pecado. Pessoas não entendem. Deus inclui os pecadores, mas ele não inclui pecado na sua salvação. Ele não inclui. Nós temos livre-arbítrio, estamos dentro da salvação. Todo mundo está dentro da salvação de Cristo, sem exceção. Só que você tem permissão para sair da salvação. Tem livre-arbítrio. Imagina a salvação sendo um círculo, todo mundo está ali dentro, e tem várias portas para quem quiser sair dessa salvação. A inclusão de Cristo não é forçada, não é através de lei, né? Como os homens estão fazendo hoje em nosso país, pelo menos, em várias partes do mundo, mas vamos falar do Brasil porque nós moramos aqui, forçando as coisas, forçando. Se você não é a favor do banheiro unissex, não importa, importa o que os governantes quiserem, então eles forçam através de leis, porque se fosse nos vencer ou nos ganhar na conversa, não ia dar certo. Então eles fazem leis, e Deus não faz assim. As leis de Deus não são para te forçar a fazer o que Ele quer. Se você entende assim, você ainda não entendeu a lei de Deus. Você pode me dizer, mas muitos religiosos entendem assim. Concordo com você, mas eles estão enganados. Eles estão errados. Ok? Veja, Jesus falou assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, primeiro vem um relacionamento de amor com Ele. Quando nós amamos a Cristo, não tem como ser desobediente a Ele. Isso é natural. Se você matar a sua mãe, você vai preso. Existe uma lei para isso. Mas se não tiver a lei, você vai matar a sua mãe? Não vai, não é? Porque você não está interessado se é lei, se é crime ou não. Você não vai matar a sua mãe porque você ama a sua mãe. Então, semelhante é com Cristo. Não é assim, se eu desobedecer, ele me manda para o inferno. Então eu tenho que obedecer para ele. Não, você não vai nem pensar nisso. Porque o seu relacionamento de amor com Cristo te leva à obediência. Não tem como ser diferente. Se você não deseja obedecer a Cristo, é porque você não tem um relacionamento de amor com Ele. Simples assim. Simples assim. Veja, não se engane. Satanás foi o anjo mais belo e mais inteligente lá no céu, quando era Lúcifer, e ele foi expulso. Não teve inclusão. Ele não dava. Ele não queria viver de acordo com as regras do reino de Deus. E as regras do reino de Deus, elas são regras de amor. A palavra pecado, não vou falar da origem, da etimologia, não é isso que eu estou falando. O pecado é tudo que é contrário ao amor. E o amor de Deus, o amor verdadeiro, não o que as pessoas chamam de amor. Não é o que as pessoas chamam de amor. É o amor verdadeiro, o amor de Deus. Quando a pessoa tem amor pelas coisas desobedientes, por exemplo, o alcoólatra tem amor pela bebida, você vai negar? Mas isso aí não é o amor que vem de Deus. Existem muitos tipos de amores contrários à vontade de Deus. Esses não serão incluídos no reino de Deus.
Leia, por favor, o final de Apocalipse 20. Diz que aqueles que se perderam, tá? É uma visão futura, ainda está no futuro isso, eles eram como o número de grãos de areia no mar, na praia, imagina. Tanta gente, então, essa inclusão não é igual à inclusão humana. Não é igual à inclusão que a esquerda, por exemplo, tem tentado forçar a goela abaixo daqueles que não concordam com ela. Não é isso, não é essa inclusão. Aliás, essa exclusão humana, ela é uma grande balela, porque ela está excluindo aqueles que não concordam com ela, entendeu? Se você não concorda, você está excluído, então não é inclusão. Né? Eu falava assim, quando eu assistia, às vezes eu vi o programa da Fátima Bernardes, e eu falava, eu queria ver que ela falava muito de inclusão, se mostrava indignada com as coisas. Eu falava assim, eu queria ver a Fátima Bernardes chegar lá no programa dela e falar assim, eu sou contra a primeira classe nos aviões. Eu acho que tem que ser uma classe só econômica, todo mundo senta junto lá, nada de separação, os pobres podem ter acesso aos ricos. Eu queria ver ela falar sobre isso. Se você liga a televisão, vai falar uma notícia, hoje 2 carros se chocaram lá nos Jardins, região nobre da capital, região nobre. Isso não é exclusão? A Zona Leste é o quê? Você não vai ouvir, eu moro na Zona Leste, você não vai ouvir falar que a região leste, a Zona Leste é uma região nobre. Por que não somos nobres? Por causa da nossa condição financeira? Nós somos o quê? A ralé? O lixo da sociedade? Estão entendendo? Então, essa situação de inclusão humana, não compare essa inclusão humana com a inclusão de Deus ou com a exclusão que Deus vai fazer. Aqueles, por exemplo, que não sabem servir. Você tem milionários que precisam de uma empregada até para buscar o copo d'água na cozinha, porque eles não vão. Esse tipo de pessoa não conseguirá habitar no céu, porque lá só terão pessoas que estão habituadas a servir. Ele não vai ter empregadinhos lá, não, para fazer as coisas para ele. E se você pensa que a vida eterna vai ser uma vida religiosa, e vai ficar todo mundo tocando arpinha o dia inteiro, e comendo frutinha e pensando em Jesus, não é, você está enganado. Nós vamos trabalhar, nós vamos estudar, nós vamos ter atividades parecidas com aqui, só que não com a corrupção que tem aqui, e inveja, o cansaço, estresse, isso não vai ter, mas atividade, principalmente de trabalho, de estudo e de produção e de criação, isso vai ser para sempre, para sempre. E eu encerro esse vídeo aqui pedindo que você deixe seu like, se inscreva ainda se você não é inscrito, compartilhe e também deixe seu comentário, ok? Eu quero pedir para você sempre assistir os nossos vídeos, porque precisamos do crescimento do canal. Muito obrigado pela sua atenção.